Capítulo 13 Realidade Virtual 1. No dia seguinte, embora eu tentasse ser o mais discreto possível, as pessoas ocasionalmente lançavam olhares furtivos em minha direção. Agora mesmo estávamos no meio da aula de engenharia e eu estava realmente tentando me concentrar. Os olhares ocasionais constantes estavam começando a me dar nos nervos. Era como se eu fosse a atração principal dentro de uma exposição de zoológico. Embora essa aula não fosse particularmente popular, eu achei fascinante. Os conceitos sobre os quais eles estavam falando eram muito mais avançados do que no meu mundo anterior. Mas foi especificamente por isso que fiquei tão interessado, por isso fiquei especialmente incomodado com os olhares constantes das pessoas da minha turma. Não consigo me concentrar se vocês continuam me encarando. Usando um espelho angular, dividimos os dois feixes de laser em dois feixes separados. Isso então forma um feixe de objeto e um feixe refletido. Indo em direções diferentes, ambos são refletidos em outros espelhos angulares, e usando uma placa F48 e um processador G450, podemos processar os feixes para que o software possa detectar movimentos humanos e, à medida que esses dois feixes se fundem, uma imagem holográfica é criada. Bem, definitivamente foi um curso interessante, mas isso não significa que eu consegui entender. Na verdade, só consegui entender 1% do conteúdo do curso. O que diabos era uma placa F48 ou um processador G450? Vou ficar e fingir que entendi tudo o que o professor disse. Era um curso não obrigatório de qualquer maneira, portanto, eu realmente não precisava vir aqui. Ainda assim, mesmo que eu não entendesse nada, só o fato de que eles estavam explorando tecnologia holográfica despertou meu interesse. Tal tecnologia não existia no meu mundo, pois o melhor que eles conseguiram inventar foram telefones com tela sensível ao toque. A tecnologia no meu mundo não era avançada o suficiente para criar dispositivos holográficos puros. Jin, e Findon. Oh meu, parece que a aula acabou. Vejo você na próxima. Arrumando suas coisas, a professora de engenharia sorriu e saiu da aula. Não se sabia muito sobre a professora de engenharia, além do fato de que ela era aparentemente muito forte. Embora ela não estivesse mais em seus dias de juventude, ela tinha uma pele tão clara quanto um jade não polido com beleza, elegância e graça que só poderiam ser alcançadas ao longo de anos de maturidade. Seu cabelo castanho sedoso que estava preso em um rabo de cavalo trançado descansava calmamente em seu ombro direito. Sua expressão que sempre parecia estar sorrindo carregava um charme oculto que fazia com que todos sentissem um calor maternal vindo dela. Embora eu tenha sido o autor do livro, muitos personagens que conheci durante minha estadia aqui eram pessoas que nunca tinham aparecido na minha história, como esse professor. Tendo ficado aqui por cerca de uma semana, achei essa professora a mais agradável de todas que conheci até agora. Ela era gentil e não demonstrava tratamento preferencial para certos alunos, diferente de outros professores que mostravam descaradamente favoritismo para aqueles que eram talentosos ou tinham um grande apoio. A maioria dos professores eram gênios em que já estudaram aqui ou tiveram várias conquistas em seus currículos. Todos eles tinham seu próprio orgulho e, portanto, só prestavam atenção aos melhores alunos, ignorando os medíocres. Embora não dissessem isso diretamente na nossa cara, a expressão do professor podia dizer tudo. Por que eu deveria me incomodar em ensinar você? Você é digno? Mesmo que não fossemos considerados tão extraordinários quanto Kevin e os outros, só o fato de termos conseguido entrar na academia significava que eles eram indivíduos capazes. Tome o antigo dono deste corpo como exemplo. Embora ele fosse um dos mais mal classificados da classe, se ele fosse para qualquer outra academia, ele poderia ser considerado um talento médio-alto, já que talentos de classificação D ainda eram difíceis de encontrar hoje em dia devido à população em constante diminuição. O mundo simplesmente não era justo. Saindo da aula de engenharia, voltei calmamente para o meu quarto para me trocar. A próxima aula era Cooperação Tática, um novo curso que utiliza tecnologia virtual para treinar alunos. Na verdade, eu estava bem animado para essa aula, já que realidade virtual era algo que você só conseguia encontrar em filmes e romances. Tirando meu uniforme azul celeste que indicava que eu estava no meu primeiro ano, peguei um terno azul escuro justo e o vesti. Os uniformes eram separados em 3 cores diferentes: azul celeste, verde escuro e vermelho sangue. O azul celeste era usado apenas pelos calouros, o verde escuro pelos segundos anos e o uniforme vermelho sangue pelos terceiros anos. Ele era organizado dessa forma para que as guildas que viessem observar escoteiros pudessem diferenciar entre os calouros e os terceiros anos.
com os terceiros anos sendo seu alvo principal, pois estavam a apenas um ano de se formarem. Enquanto eu lutava para vestir o traje justo, só conseguia xingar as pessoas que o criaram. Confortável foi a última palavra possível que me veio à mente enquanto eu tentava vestir o traje colante. Não vamos mencionar o fato de que levei cerca de 5 minutos para vestir o traje, mas como o nome sugere, o traje era colante, o que significa que eu podia sentir todos os meus músculos sendo fortemente comprimidos pelo traje. Usar o traje fez meus movimentos ficarem extremamente rígidos. Por ser tão rígido, parecia que eu estava andando como um robô. Além disso, olhando para minha aparência no espelho, desejei poder encontrar um lugar para me enterrar. Que vergonha! Felizmente, a distância entre meu dormitório e a aula de cooperação tática era curta, o que me poupou do constrangimento de ser visto de terno. O campus, que cobria uma área de 5 km², era dividido em 8 seções, A, B, C, D, I, F, G, H. A zona de palestras ficava na seção A, e essa área era onde ficavam os auditórios. Ficava no canto superior esquerdo do campus e era composta por 3 prédios ovais, todos do mesmo tamanho. A razão pela qual havia 3 prédios era que o primeiro, o segundo e o terceiro ano eram separados. A seção B era uma área sem alunos e era onde ficavam os escritórios dos professores. Se você precisasse fazer perguntas ou encontrar o professor depois da aula, você teria que ir em direção à seção B. Ela ficava bem ao lado da seção A e consistia em um grande complexo com um prédio alto em forma de pirâmide de vidro no meio do complexo. A seção C era onde os laboratórios e as instalações de pesquisa estavam localizados. Para que alguém pudesse acessar o laboratório, precisava ser supervisionado por um professor, caso algo desse errado. Por causa dos perigos que a instalação representava, a seção C estava localizada longe das outras seções e era cercada por defesas de ranking militar. A seção D era para onde eu estava indo no momento e era onde a sala de realidade virtual estava localizada. Era uma sala cheia de cápsulas que cada aluno podia usar para entrar no mundo virtual. Ela ficava no subsolo e a alguns quilômetros de distância dos dormitórios, que ficavam na seção I. Na seção I, os dormitórios eram separados em 5 prédios diferentes, cada prédio maior que o outro. O prédio mais distante e também o de aparência mais decadente era o prédio Golden Hat. Era o dormitório mais barato do campus e era onde ficavam as pessoas que não tinham condições de pagar pelas instalações. Bem ao lado do prédio Golden Hat estava o prédio Orned Sheep e era onde eu estava hospedado no momento. As condições eram um pouco melhores do que o prédio Golden Hat, mas ainda não era nada comparado aos próximos 3 prédios, Manticore, Hydron e o Leviathan. A partir do edifício Manticore, cada pessoa tinha seu próprio centro de treinamento pessoal instalado dentro de seu quarto, seguido por um mordomo designado que atendia a todas as suas necessidades. O edifício Hydra, assim como o edifício Manticore, fornecia instalações de treinamento pessoal, bem como um mordomo. No entanto, as instalações de treinamento eram muito mais avançadas, e também forneciam aos alunos refeições personalizadas e planos de dieta. As refeições eram todas preparadas por chefes profissionais, e os ingredientes fornecidos por eles eram todos feitos de ervas raras e monstros. Por fim, havia o edifício Leviathan. O único edifício que podia ser acessado com dinheiro. Era onde as elites residiam. Não importa o quão rico você fosse, a menos que provasse que era um talento único, você nunca seria capaz de entrar aqui. Este edifício foi criado na esperança de nutrir futuros talentos que pudessem lutar e se defender contra os demônios que estão devastando o mundo todo. Grande ênfase foi colocada na criação deste edifício, pois era onde os futuros pilares da humanidade seriam nutridos. O que quer que você quisesse, estava lá. Instalações de treinamento, comida de alta qualidade, mordomos, piscina, salas de RV, instalações de pesquisa altamente seguras. Se você sentisse que algo estava faltando, tudo o que você precisava fazer era pedir e seria construído no dia seguinte. A seção G é onde o centro de treinamento estava localizado e ficava dentro de um grande edifício arquitetônico quadrado. Ficava a aproximadamente 2 minutos da seção A e a 5 minutos da seção I. Como era um centro de treinamento público, era preciso reservar um lugar com antecedência para poder usar o centro. Por fim, a seção H, a área que continha a biblioteca e também um cubo. O cubo era uma área proibida onde apenas os indivíduos de classificação mais alta podiam entrar. A razão pela qual era considerada uma área proibida era que era onde todos os manuais de treinamento secretos eram armazenados, bem como remédios e ervas divinas.
Manuais que eram comparáveis ao estilo Keiki também eram armazenados dentro da instalação, esclarecendo ainda mais o quão importante era aquela área. Ao chegar na sala de RV, notei que quase todos estavam andando como robôs, o que me fez rir levemente. Obviamente, nem todo mundo era assim, pois alguns caminhavam tranquilamente em seus trajes justos, indicando que provavelmente não era a primeira vez que usavam VR. Como estávamos usando trajes justos, os meninos e as meninas foram separados em quartos diferentes, o que foi um pouco decepcionante, pois eu não me importaria de ver Amanda e os outros com aquela roupa. Na verdade, pensando bem, risquei isso. Como eu era o autor do romance, eu conhecia melhor as personalidades dos personagens principais, e assim eu sabia que se eu os visse com aquele terno, meus dias estariam contados. Tudo bem, todos, por favor, olhem aqui. Da mesma forma, vestindo uma roupa justa, o professor entrou na sala, chamando a atenção de todos os presentes. De pé, alto, com cabelo preto arrumado e um olhar afiado estava o professor responsável por esta aula. Ele atualmente tinha um sorriso gentil em seu rosto enquanto pegava um pequeno tablet e pegava o registro. Olhando para seu comportamento calmo e gentil, que fazia com que parecesse a pessoa mais legal do mundo, eu secretamente zombei. Eu sei quem você realmente é. O professor responsável pela aula de RV se chamava Alphonse Thibault e foi, na verdade, um personagem importante no primeiro arco da história. Em suma, ele poderia ser o que era considerado um mini-chefe. Embora não fosse um vilão classificado, ele poderia ser considerado um oponente difícil para o protagonista atual. O demônio com quem ele assinou um pacto era da tribo das sombras, que era um subramo do clã ganancioso, um dos 7 principais clãs dos demônios. Os demônios foram divididos em 7 clãs, cada um de acordo com os 7 pecados celestiais conhecidos pela humanidade: orgulho, ganância, ira, inveja, luxúria, gula e preguiça. Cada clã era comandado por um duque demônio que era tão poderoso, se não mais poderoso, que os principais executivos do domínio humano, ou equivalentemente, que as patentes da SS. Acima deles estava o rei demônio, que no momento poderia erradicar toda a humanidade com um golpe de sua mão. No entanto, devido ao seu enorme poder, ele estava atualmente sendo restringido por vários poderes que o impediam de entrar no domínio humano. Isso, é claro, até a terceira calamidade acontecer, quando a verdadeira guerra entre a humanidade e os demônios começaria. Na verdade, eu estava muito grato pelo fato de ser o pior colocado da classe, já que isso significava que o mínimo de atenção era dado a mim. Além do bullying ocasional, eu estava vivendo uma vida bem confortável, diferente de Kevin, que estava constantemente sob a vigilância tanto dos colegas invejosos quanto dos vilões que desconfiavam de seu talento avassalador. Já que todos estão presentes, vou começar a preparar as cápsulas e vocês podem entrar quando eu disser. Ao ver que todos estavam presentes, o professor Thibault sorriu e foi até sua mesa, onde havia um grande monitor. Digitando alguns comandos na tela, ele chamou os nomes de cada aluno separadamente. Reindolver, por favor, abra caminho para a cápsula 55. Ao ouvir meu nome sendo chamado, contive minha excitação e segui em direção à cápsula designada. Ignorando as risadinhas de alguns colegas, que sussurravam palavras como caipira ou outros comentários rudes, aproximei-me animadamente da minha cápsula. Eu finalmente pude entrar no mundo virtual que eu só conseguia ver em romances e filmes. Entrando na cápsula e ajustando o capacete na cabeça, esperei pacientemente pelas instruções do professor. Está tudo bem, estudante Dover? Sim. Ok, a simulação virtual começará em 3, 2, 1. Obrigado. A última coisa que ouvi foi o som de uma tecla sendo pressionada antes de tudo ficar escuro. Capítulo 14, Realidade Virtual 2. Cálice. Processando informações do aluno. Escaneamento de retina, confira. Leitura de impressão digital, verificação. Teste de dados genéticos, verificação. Tempo de carregamento, 57%, 87%, 94%. Informações do usuário carregadas. Rank 1750, Reindolver, confirmar acesso SN. O visor do capacete gradualmente se iluminou, revelando fileiras e mais fileiras de informações. Levando um minuto para ajustar minha mente às mudanças repentinas, olhei as informações e apertei Y. Após confirmar, abruptamente, um jingle animado que parecia estranhamente familiar começou a tocar, ecoando em meus ouvidos.
O fato de que havia muitos procedimentos colocados ao entrar na cabine virtual não era estranho. Com a tecnologia atual, fingir ser outra pessoa era tão fácil quanto ligar o telefone. Com apenas algumas máscaras personalizadas, alguém poderia facilmente se fazer parecer outra pessoa. Felizmente, não foi tão difícil distinguir um vilão, pois os vilões passam por várias modificações genéticas ao fazer um pacto com um demônio. Esse fenômeno ocorreu devido ao fato de que o corpo humano não consegue se adaptar totalmente ao poder dado a eles pelos demônios. Imagine um balão vazio. Agora imagine-se enchendo-o de ar. Gradualmente, conforme o tempo passa, o balão vai girar e flutuar. Era assim que o corpo humano normalmente funcionava quando seu mana aumentava. Agora imagine o mesmo balão vazio, mas desta vez, em vez de enchê-lo com ar, nós o enchemos com água. Ao contrário do balão de ar, o balão de água, em vez de ficar perfeitamente redondo, afundará devido à densidade da água, causando uma mudança em seu formato. Agora, considere este exemplo e aplique-o aos humanos, onde a água era a energia que vinha dos demônios. Devido à densidade da energia vinda dos demônios, os corpos dos vilões mais fracos tendiam a sofrer mudanças drásticas para suportar o poder recém-descoberto que entrava em seus corpos. Devido a essas mudanças drásticas, um simples teste de retina, impressão digital e higiene poderia verificar se alguém era um vilão ou não. Claro, isso só funcionava para vilões relativamente mais fracos. Para vilões mais fortes, esse tipo de teste era inútil, pois seus corpos podiam conter o poder dado a eles pelos demônios com os quais fizeram um pacto, como o professor Thibault. Felizmente, isso não era necessariamente um problema, pois os vilões mais fortes não se incomodavam em se disfarçar. No entanto, embora vilões fortes tendessem a evitar se disfarçar, esses tipos de testes ainda eram uma precaução necessária contra vilões. As consequências de não verificar se alguém era um impostor poderiam ser potencialmente desastrosas. Imagine o que aconteceria se um vilão conseguisse entrar na cápsula de RV. Ela poderia potencialmente colocar todos os alunos em risco de trauma cerebral, se não mesmo de morte. Se um vilão obtivesse acesso repentino ao sistema de controle principal do equipamento virtual, ele poderia descarregar repentinamente toda a energia elétrica dentro das cápsulas, essencialmente causando morte cerebral em todos dentro da cápsula. Esse tipo de acidente ocorreu diversas vezes no passado, resultando em verificações e procedimentos rigorosos instalados pela empresa que criou a cápsula, devido à reação negativa que recebeu do público. Bem, e o professor Thibault? Tecnicamente ele poderia anular o sistema e matar todos os presentes, certo? Na verdade, ele não poderia, especialmente porque seu trabalho era extremamente importante. A razão pela qual eu não estava necessariamente preocupado com ele era porque seu papel principal na LOC era transformar heróis em potencial em vilões. Ele era o que era chamado de gerente ou agente. Sua principal responsabilidade era transformar alunos em vilões explorando as emoções e o ressentimento que eles tinham em relação a certos indivíduos ou à academia. Além disso, não era tão fácil anular o sistema e descarregar grandes quantidades de eletricidade nas cápsulas. Especialmente se isso estivesse acontecendo dentro da LOC, onde vários heróis de alto escalão residiam. Eles podiam facilmente sentir o acúmulo anormal de eletricidade, tornando quase impossível que esse plano funcionasse. Além disso, o professor Thibault simplesmente não podia se dar ao luxo de realizar uma manobra de alto risco para matar um indivíduo, pois transformar alunos em vilões era sua principal prioridade. Se não fosse pelo fato de que o professor Thibault recebeu ordens diretas do demônio com quem fez um pacto para se livrar de Kevin, ele nunca teria tentado lutar contra ele, pois não era sua responsabilidade. Assim como não era minha responsabilidade me livrar dele. Se eu me livrasse do mini-chefe de repente, Kevin nunca passaria por nenhuma dificuldade, criando uma responsabilidade para quando enfrentasse o Rei Demônio. Gradualmente, o mundo ao meu redor começou a mudar, e uma luz ofuscante me fez cobrir os olhos. Piscando por alguns segundos e recuperando o equilíbrio, me vi dentro de uma sala branca. Olhando ao redor da sala, pude ver alguns alunos da minha turma também verificando o ambiente. Depois de aproximadamente 5 minutos, e vendo que ninguém mais apareceu, fui até os outros colegas. Havia um total de 5 pessoas, sem contar eu, na sala de espera. Vendo que eu estava indo em direção a eles, alguns alunos foram me cumprimentar diretamente. Rank 834 William K. Johnson, é um prazer conhecê-lo. A primeira pessoa a me cumprimentar foi um adolescente de estatura baixa, cabelos castanhos e um temperamento um tanto animado.
Classificação 623 Rosaline Tluve. Rank 739 Edward Smith, saudações. Rank 956 Park Jinho, prazer em conhecê-lo. Seguindo William, uma linda garota ruiva que estava orgulhosamente como um pavão majestoso me cumprimentou. Ela tinha um ar indiferente ao redor dela que fazia parecer que nada lhe interessava. Seu tom era frio, dando a impressão de que ela detestava tudo ao seu redor. Ela, como eu, era uma figurante, portanto, eu não sabia nada sobre ela, me fazendo supor que sua atitude fria vinha de algum tipo de trauma passado. Provavelmente enfrentou algo semelhante a Amanda, que, como ela, era fria. Depois de Rosaline, um jovem de cabelos pretos, óculos quadrados e cabelo bem penteado me cumprimentou em um tom sério. A julgar por sua disposição e pela maneira como ele falava, fiz uma nota mental para mim mesma de não interagir com ele no futuro próximo. Não gosto muito de indivíduos tão certinhos. Por fim, Park Jinho, que parecia ser de ascendência asiática, provavelmente coreana, me cumprimentou com uma atitude modesta. Ele pareceu um pouco cauteloso comigo, não sei porquê. Virando a cabeça para a última pessoa, que ignorou minha presença desde o início, tentei cumprimentá-lo, mas fui prontamente ignorado. Com uma estatura razoavelmente alta e um tronco musculoso que não perdia para nenhum fisiculturista profissional no meu mundo, estava Arnold Cane. Ele carregava uma aura intimidadora ao seu redor que lembrava às pessoas um gorila selvagem que atacaria qualquer um ao menor sinal de provocação. Seu cabelo era cortado em um corte curto e seus olhos estavam firmemente unidos em uma carranca. Balançando a cabeça, apresentei-me aos demais. Não havia necessidade de eu realmente cumprimentá-lo, pois eu já sabia quem ele era, mas para não parecer muito desrespeitoso, fiz questão de pelo menos cumprimentá-lo. Se eu tivesse pulado ele, eu poderia ter sido alvo de seu bullying, do qual eu realmente não queria fazer parte. Nível 75, Arnold Cane. Um dos 3 principais lacaios de Jin, que mais tarde seria conhecido como Arnold da Montanha de Ferro devido à sua defesa de ferro que podia repelir vários ataques de vários indivíduos ao mesmo tempo. Ele era o que você chamava de um tipo de pessoa forte para o fraco, e fraco para o forte. Um valentão típico. Sua arrogância provavelmente se originou do fato de que ele era lacaio de Jin. Ao que eu só posso secretamente expressar meu desgosto. Você realmente tem orgulho de ser o cachorro de outra pessoa? Prazer em conhecê-los, pessoal, sou o Rank 1750 Randover. Demorou alguns segundos para que o resto processasse o que eu tinha dito antes de perder todo o interesse em mim. Dando de ombros para a reação deles, eu só pude simpatizar com eles, pois eu entendia de onde eles estavam vindo. Quer dizer, 800 posições abaixo do segundo mais baixo do grupo era uma grande diferença. Esta era uma sociedade onde o poder governava sobre todo o resto. Se você não fosse tão poderoso, era menosprezado por todos. Bem, isso se aplicava principalmente a Locke, onde os indivíduos ainda eram jovens e orgulhosos. Uma vez que eles entrassem no mundo real e realmente lutassem contra demônios, só então eles perceberiam o quão imaturos eles eram. Lixo. O primeiro a falar foi, claro, Arnold, que olhou para mim com desgosto. Balançando a cabeça secretamente, não pude deixar de lamentar para mim mesmo por criar este mundo cheio de personagens arrogantes. Não havia o que fazer, era o que os leitores queriam. Foda-se, leitores. Seu prazer era meu sofrimento. Bom, tanto faz, vou ficar quieto por enquanto e esperar as instruções do professor. Felizmente, depois que contei a ele sobre minha classificação, ninguém se aproximou de mim, o que me ajudou a evitar conversas desnecessárias. Grupo 7, vocês podem me ouvir? Interrompendo a atmosfera estranha que se desenvolveu devido à revelação da minha classificação, a voz do professor Tebua ressoou pela sala. Se você puder me ouvir dizer um check. Verificar. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, ótimo, parece que todos estão presentes. Certo, ouçam com atenção, pois agora vou explicar as regras. Prestem bastante atenção porque só vou dizê-las uma vez. Como esta é provavelmente a primeira vez que alguns de vocês entram no mundo virtual, a aula de hoje será mais leve. As pessoas ao seu redor agora serão o grupo com o qual você trabalhará na aula de hoje.
antes de você dizer qualquer coisa, seu grupo está equilibrado de acordo com o computador e, na maior parte, cada grupo será uniformemente combinado. Embora haja algumas exceções, sobre as quais eu realmente não posso fazer nada. Não olhe para mim desse jeito. Ele estava se referindo a Kevin e aos outros. Percebendo os olhares vindo em minha direção, não pude deixar de resmungar silenciosamente para mim mesmo. O professor estava obviamente falando sobre os indivíduos mais bem classificados, que provavelmente conseguiriam enfrentar um time sozinhos. Na verdade, não havia muita diferença de poder entre mim e Park Jin, o segundo mais baixo do grupo. Bem, isso se você estivesse me comparando de antes de eu assumir, porque agora minha força de luta estava muito acima do que era há uma semana. A única razão pela qual eles me olharam daquele jeito foi provavelmente porque queriam uma saída para desabafar suas queixas contra mim. Bastardos imaturos. Cada um de vocês será deixado em um terreno remoto que será gerado aleatoriamente pelo computador. Sua meta para hoje é sobreviver 1 hora. Há pontos extras concedidos para aqueles que conseguem completar certas tarefas ocultas. Isso contará como um passe, desde que você consiga sobreviver por 1 hora. Pontos extras serão concedidos para cada companheiro de equipe que sobreviver ao seu lado. Vou lhe dar 2 minutos para que você discuta seus planos com o seu grupo. Boa sorte! Antes de ir, esqueci de mencionar. O último grupo irá automaticamente reprovar nesta classe. Clique. De alguma forma, os olhares em minha direção ficaram mais fortes. Como os professores não perceberam que o professor Thibault era um vilão estava além da minha compreensão. Ele estava obviamente tentando semear discórdia entre os grupos para criar rancores entre si, com os indivíduos de classificação mais baixa sendo seus alvos principais. A coisa de a reprovar nessa matéria é uma mentira total, pois ele não tinha poder para decidir quem passaria ou quem reprovaria no primeiro dia. Isso foi apenas uma desculpa que ele deu para criar uma situação em que um ressentimento poderia ser criado, fazendo com que os caras mais fortes atacassem os indivíduos mais fracos. Esta era uma de suas estratégias típicas que fazia certos indivíduos sofrerem para que ele pudesse enfraquecer seu estado de espírito e, mais tarde, tirar vantagem de sua fraqueza para transformá-los em vilões. Novembro, eu, B_JNN. Se não fosse pelo fato de haver muitos heróis presentes na LoL, o professor Thibault teria usado medidas mais extremas para transformar alguém em vilão. Você? Apontando na minha direção, a voz profunda de Arnold ressoou pela sala branca. Sim? Certifique-se de sobreviver, se não. Colocando a mão no meu ombro, Arnold exerceu uma pressão incrível que quase me fez ajoelhar no chão. Baque. Eka. Depois de confirmar sua força, ajoelhei-me como ele pretendia e soltei um gemido falso. Entender? Ao me ver ajoelhado na sua frente, Arnold deu um sorriso satisfeito e se virou para os outros, que imediatamente assentiram para ele. Bom. Enquanto fingia lutar para me levantar, mergulhei em pensamentos profundos. Pela conversa que tive com Arnold, pude avaliar aproximadamente minha força. Eu poderia confirmar que ainda era mais fraco que Arnold, mas não por uma margem grande. Se eu tivesse que fazer uma estimativa aproximada sobre minha classificação, ela deveria estar em torno de 300. Felizmente, como esse era um mundo virtual, eu não sofri muito com a troca que tive com Arnold. Mas não me entenda mal. Só porque eu não sofri muito não significa que eu não estava bravo. Na verdade, eu estava furioso. Como ousa seu gorila bastardo me usar para exercer domínio sobre o resto? Se não fosse pelo fato de que eu não queria começar uma confusão com você e sua gangue, eu não teria me ajoelhado e me humilhado daquele jeito. Não sou como aqueles protagonistas estúpidos que gritam, só vou me ajoelhar diante de Deus e dos meus pais, ninguém mais vai me fazer me ajoelhar. Eu me ajoelharei quando for preciso. Mas esteja pronto para encarar as consequências de me fazer ajoelhar. Olhando para seu rosto orgulhoso e arrogante, que agia como se tudo estivesse abaixo dele, jurei secretamente a mim mesmo que o faria pagar 10 vezes mais pelo que havia feito comigo. Eu guardo meus rancores muito profundamente. Tudo bem. A simulação está pronta. Vou começar a simulação em 3, 2, 1. Cale-se.